Hoje é segunda, 12 de fevereiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Uma coisa que aconteceu ano passado foi que todos começaram a olhar o Botafogo de uma maneira diferente. Positivamente, ali durante boa parte do Campeonato Brasileiro, nós fomos pautas em diversos programas esportivos. O time mais falado do futebol brasileiro ano passado foi o Botafogo, positivamente e negativamente. E nesse ano, eu já começo a ter ali uma visão degrau, porque a imprensa hoje coloca o Botafogo. Você já começa a entender onde eles estão colocando o Botafogo. Claro, existe a classe que não é séria do meio que eu trabalho. E eu quero falar sobre isso com vocês. E outro ponto, faltam 2 partidas até a pré-Libertadores. Voltaço, quarta-feira, e Vasco da Gama, domingo. Está na hora do técnico Thiago Nunes dar uma resposta para os torcedores. Vou falar sobre tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Já fez seu cadastro na Parimet? Não, é parceira do canal do TF, parceira do Botafogo. Se você quiser fazer seu cadastro e ter ali várias possibilidades. Ontem teve Super Bowl e foi decidido na prorrogação. Quem fez o palpite ali em relação a uma prorrogação se deu muito bem. Eu errei, postei no São Francisco e perdi. Você pode fazer o seu palpite, você tem várias possibilidades. Faça seu cadastro na Parimet. Link vai estar aqui no primeiro comentário. Cada cadastro vocês ajudam bastante o meu canal e ajudam demais também o Botafogo. Entre agora na Parimet. Link no primeiro comentário. O cadastro é simples. Utilizando o cupom SORTE, vocês ganham até R$500 em bônus. Até o início do campeonato, nós éramos taxados ali como time que ia brigar no meio da tabela, para baixo da tabela, e tudo que levou ali na competição, o Botafogo começou a ser um time que brigou pelo título e quase foi campeão. Ficamos na frente durante boa parte da competição. E isso meio que embasou algumas análises sobre o Botafogo, e nesse ano já começa a sentir algo diferente. Sempre que o Botafogo é tema de debate nos diversos programas, e eu, como jornalista, eu tenho que assistir tudo, até mesmo para entender o que está acontecendo com as outras equipes, para quando eu vir aqui falar sobre algum adversário do Botafogo, para eu ter a possibilidade de não falar uma asneira, né? Eu tenho que ouvir de tudo. E quando o assunto é Botafogo, eu presto muita atenção para entender o que as outras pessoas estão dizendo. Claro, você tem a parcela da mídia esportiva brasileira hoje, que é aquela que não dá para a gente levar a sério. Aqueles que querem comentar para ganhar like nas redes sociais, chamar a atenção de diversos torcedores de diversos clubes. Eles não querem simplesmente fazer um comentário embasado, um comentário sério, um comentário que te leve ali a pensar. Eu gosto de fazer comentários para vocês quando eu quero analisar um assunto, igual esse vídeo que eu estou fazendo. Não é para você comprar aquilo que eu estou falando, é para você pensar e ter a sua opinião formada, concordando ou discordando de mim. Esse é um dos pilares da minha profissão. Você não querer influenciar na sua opinião, e sim fazer você pensar. Mas voltando ao que eu quero conversar com vocês. Hoje, quando existe uma análise de Botafogo, muitos colocam o nosso clube como um postulante a um título. Já ouvi de vários jornalistas durante a temporada, durante esse início de competição. O Botafogo mudou o seu panorama no futebol brasileiro. O Botafogo hoje entra no Campeonato Brasileiro, talvez não com mesmo peso de Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, que são as equipes que gastam mais, mas o Botafogo tá ali, tá no bolo, tá brigando. É muito diferente do que nós víamos até o ano passado. O Botafogo vai brigar no meio da tabela, do meio para baixo. O Botafogo vai lutar contra o rebaixamento. Esse projeto de SAF, cabeçado pelo John Textor, tem só 2 anos. Você ter uma visão sendo colocada para todos de que o Botafogo hoje é um time que vai incomodar, que vai brigar, isso é muito bom para a nossa instituição. Até, mas vou esquentar com o que os jornalistas estão falando? Talvez você não. Porém, quem quer investir no futebol sempre olha o que está acontecendo, o que está sendo falado sobre algumas equipes. A análise passa a ser, não vou investir no Botafogo, né? Não vou colocar uma grana no Botafogo, porque o Botafogo é o time que só aparece ali para ser um time que vai brigar contra o rebaixamento. E não é assim que as coisas precisam acontecer. As coisas precisam acontecer de uma maneira bem feita, de uma maneira justa, de uma maneira bem colocada. E no meu entendimento, e eu não sei se é o mesmo entendimento de vocês, a visão da imprensa mudou, e também dos adversários. Claro, existe a brincadeira, a zoeira, o Botafogo perdeu um título mais fácil da história, o rival vai sempre zoar, vão te zoar, e assim vai, é do futebol a zoeira. Mas hoje
os caras já ficam, o Botafogo vai incomodar. Hoje, o Botafogo voltou a ser um time que é respeitado. Ainda não da maneira que eu quero que seja. Eu quero que o Botafogo seja temido. Temido pelos rivais, temido pela imprensa. Da gente ver como que o Botafogo era tratado como um patinho feio total. E hoje, o respeito que a gente tem da imprensa e, claro, de rivais, por mais que eles falem que não, mas hoje eles olham o Botafogo. O Botafogo trouxe o Luiz Henrique por 20 milhões. Caraca, o Botafogo trouxe o Savarino. Caraca, o Botafogo tá trazendo o Alan. Caraca, o Botafogo, ele é um time que tá brigando ali por qualquer atleta forte. Eles conseguem disputar. Caraca, o Botafogo ano passado disputou o Campeonato Brasileiro. E claro, e pro respeito ter daquela maneira que a gente quer, somente com o título. Quando a gente ganhar essa competição, aí sim, tudo aquilo que a gente quer que o Botafogo passe a ser, será com a conquista. Mas a visão que os outros tinham do Botafogo mudou muito de um ano pra cá. E a tendência é que mude mais. Até, mas se a gente rodar no Campeonato Carioca, o exemplo foi o ano passado. As pessoas entenderam que às vezes a competição estadual não é o foco do time. Mas o Botafogo tem que ser muito mais do que o respeito, tem que desenvolver muitas coisas dentro das 4 linhas. Só assim que os seus passos continuarão sendo gradativos. Você não faz uma temporada positiva, se você aparece ali com futebol ruim, se você não consegue disputar, aí tudo aquilo que você estava construindo desmorona. Você construiu uma casa sem os pilares fortes. E é isso que o Botafogo tem que fazer nesse ano. Tem que construir sua casa, começou a construir pilares fortes para crescer a sua casa e as coisas estão acontecendo. Mas ainda a casa não está construída e está tendo de começo, as pessoas estão gostando. E para você ter um time, para você continuar sendo respeitado, depende muito do Thiago Nunes, que é agora que eu quero falar com vocês, mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. E o Botafogo do Thiago Nunes precisa dar uma resposta nessa temporada. Por mais que algumas negociações tenham demorado, o lateral direito tenha demorado a chegar, você ainda tem alguns gaps no elenco, porém o futebol que o Botafogo está apresentando é pobre, muito pobre. E isso é algo que pode desmoronar a construção que o Botafogo está fazendo. Então, a partir dessas 2 próximas partidas que nós teremos até a pré-Libertadores, nós temos que ter uma evolução. Thiago Nunes está tendo ali praticamente uma semana de trabalho até o jogo contra o Voltaço. Depois, eu não colocaria o time titular contra o Vasco da Gama, já deixei isso bem claro, porque meu foco seria a pré-Libertadores. Mas mesmo assim, se você colocar um time alternativo, o time alternativo do Botafogo hoje é bem consistente, o Botafogo precisa dar uma resposta dentro de campo e o Thiago Nunes tem que dar uma resposta urgente. Porque hoje você sente que o torcedor botafoguense não está apoiando o técnico. E para ele ser apoiado, isso é exemplo do ano passado, com o técnico Luiz Castro, somente com vitórias e com boas atuações. Botafogo encaixar comigo, olha só. Vence Voltaço, vence Vasco, mesmo com uma equipe alternativa. Passa com tranquilidade pela Copa, pela fase prévia da Copa Libertadores, até chegar daqui a 3 semanas, né? Até começar a terceira fase da pré-Libertadores. Se a gente conseguir esses resultados, o Thiago Nunes vai passar a ser um técnico que o torcedor vai falar, aí, olha só, você estava criticando o Thiago Nunes, olha como que ele está bem, vai mudar o fio da meada. Precisamos jogar juntos. E o time tem que dar uma resposta dentro de campo, para a gente esgotar os ingressos da Copa Libertadores, para tudo andar bem, para que todos continuem respeitando a nossa estrela solitária. Depois de muitos anos de pancadas, hoje o Botafogo está começando a subir degraus importantes para a nossa marca voltar a ser muito respeitada mundialmente. Diário Olé, na última semana, colocou o Botafogo, mesmo ainda na fase pré-Libertadores, como um dos times que mais investiu no futebol brasileiro e como um time que pode continuar a dinastia do nosso futebol nacional de conquistas da Libertadores. Ao Olé, lá da Argentina. Depende só do Botafogo para que todas as coisas aconteçam, para que pessoas olhem para o nosso clube e tenham medo do Botafogo. Tamo juntos. Comentem aqui, as opiniões de vocês são importantíssimas. Hoje tem almoço com TF e também, claro, Noite Alvinegra. Tamo juntos. Beijos, fiquem com Deus e fui. Valeu, fogo neles.